Oi, pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos começar mais um assunto do PET, que é separação de misturas homogêneas. Antes da gente começar a estudar, a gente vai precisar rever alguns conceitos e aprender alguns outros. Primeiro, o conceito de soluto e solvente. As misturas homogêneas, que a gente já viu na última aula, elas são também conhecidas como soluções. E em toda solução existe um soluto e um solvente. O soluto é o componente da mistura que foi dissolvido. Ele vai se apresentar em menor quantidade na mistura. Desculpem. E um exemplo, por exemplo, na solução de água e sal, o soluto vai ser o sal. A gente coloca o sal na água, né? E o solvente é o componente que dissolve o soluto. Nesse exemplo, vai ser justamente a água, e o solvente se encontra em maior quantidade na solução. A água, pessoal, a gente fala que é um solvente universal, porque ela dissolve a maioria das substâncias conhecidas. Tem substâncias que não se misturam com a água? Tem, mas a maior parte se mistura. Então, a água é considerada um solvente universal. Nesse exemplo que eu falei, o sal, por exemplo, nessa solução, o sal vai ser o soluto. Eu vou colocar o soluto no solvente, que é a água, né? Aí eu vou misturar e vai dar origem à solução, que é a mistura de água e sal. Lembrando que solução é mistura homogênea. A gente não consegue ver mais de uma fase aqui, ó. A gente só vê uma fase. Então, por isso é uma solução homogênea. Para a gente conseguir separar os componentes de uma mistura, a gente tem que utilizar métodos específicos para essa separação. A gente tem que selecionar o método mais adequado, observando o aspecto da mistura, se ele é homogêneo ou heterogêneo, o estado físico, né, das suas fases, se está em estado sólido, líquido ou gasoso, e as propriedades específicas de cada material. O primeiro tipo de separação de mistura homogênea que a gente vai ver é a evaporação. A evaporação é um método de separação de mistura, né? Utilizado para recuperar o componente sólido de uma mistura sólido e líquido por meio da evaporação do solvente. Por exemplo, aí que está mostrando a imagem, essas são as salinas. Elas utilizam a evaporação para produzir o sal de cozinha a partir da água do mar. E como que eles fazem isso? A água do mar é uma mistura, né, heterogênea de areia, barro, sais solúveis, insolúveis, é colocada em tanques rasos. Aí essas impurezas insolúveis são separadas por decantação, que a gente vai ver depois qual tipo de separação de mistura que é essa. E aí a fase líquida, que vai sobrar só a água e o sal, ela é transferida para outros tanques. E aí ocorre a cristalização do sal, à medida que a água vai evaporando. Então, a evaporação também, no caso, vai ser acelerada se ela for aquecida, né? A mistura for aquecida. E aí o solvente vai evaporar mais rápido. Então, nessa foto a gente vê justamente a pessoa aí, um senhor separando os cristais de sal. Então, a água aí evaporou, sobrando os cristais de sal. Essa é a evaporação. Nós temos também a destilação simples, que é utilizado para separar uma mistura de sólido e líquido. E aí, diferentemente do processo lá que a gente viu de evaporação, a intenção da destilação é recuperar o líquido, tá? Da destilação simples. E aí, em laboratórios, a mistura pode ser colocada em um balão de fundo redondo, que a gente está vendo aí sendo aquecido. E aí, ele é denominado balão de destilação. Ele é aquecido até uma temperatura de ebulição do que o solvente seja atingida. Por exemplo, a água, a temperatura é 100 graus, né, de ebulição, que a gente viu na outra aula. Então, quando formar, por exemplo, vamos dizer que essa mistura de água e sal esteja aqui, eu não queira utilizar a evaporação para separar, mas eu queira utilizar a destilação simples. Então, aqui a chama, né, do bico vai aquecer a solução. Por aqui eu vou medir a temperatura, né, e ver que quando começar a evaporar a água, vai estar aqui marcando 100 graus, né, porque é aí que 100 graus é o ponto de ebulição da água.
Aí o vapor da água vai passar por aqui, por esse canal. E quando chegar aqui, pessoal, tá vendo essa parte azulzinha? Aqui passa água, água fria. Então, vocês lembram das mudanças de estado físico? Quando o vapor encontra uma superfície fria, o que que acontece? O vapor volta a ser o quê? Líquido. Então, no caso aí da solução de água e sal, o vapor de água passaria aqui, quando entrasse em contato aqui com essa parede fria, que é onde está passando a água do lado de fora, ela voltaria a ser líquida e escorrer aqui. Então, aqui eu obteria a água pura e o sal ficaria preso aqui nesse balão. Lembrando que essa mudança de estado físico, né, do líquido para o vapor se chama vaporização. E do vapor para o líquido de novo se chama condensação. Por isso que ali o nome é condensador. A água utilizada nos laboratórios, geralmente não, ela é conseguida justamente a partir da destilação. Vocês lembram que a gente falou que a água é uma mistura homogênea de vários sais, que são, no caso, é uma solução, né, dos sais minerais dissolvidos na água. Para a gente conseguir água pura, H2O, ela vai ter que passar por esse processo. Então, os sais vão ficar todos retidos no balão e aqui vai sair apenas água pura, que só tem H2O. Essa água é utilizada em laboratório, na indústria farmacêutica, mas ela não serve para a gente beber, porque justamente ela não contém esses sais minerais que são importantes para a nossa hidratação. E por último, a gente tem a destilação fracionada, que é utilizada para separar uma mistura de dois líquidos com pontos de ebulição diferentes. O processo é semelhante ao da destilação simples, porém, a coluna de destilação usada é chamada de coluna de fracionamento e ela é preenchida geralmente com pequenas esferas de vidro ou então de metal ou porcelana que vão atuar como obstáculos. Aí na hora que a gente aquece a mistura, o líquido com maior ponto de ebulição ele vai evaporar. Lembrando que ponto de ebulição é a temperatura que começa o líquido a se tornar vapor. E aí vai encontrando os obstáculos na coluna de fracionamento e vai condensar. E vai retornar aqui no balão de destilação em forma líquida. Só que aí, o líquido que tem o menor ponto de ebulição, né, a substância da mistura que tem menor ponto de ebulição, ela vai evaporar e vai atravessar a coluna de fracionamento e vai chegar no condensador, que vai ser recolhido em estado líquido no frasco coletor, aqui no caso. Aqui. Então, aí a gente consegue separar dois líquidos ou mais. Dessa maneira que a gente controlando qual, aqui pela temperatura do termômetro, a gente vai saber qual substância que está sendo condensada aqui. Porque como a gente sabe, as propriedades específicas de cada matéria, né, de cada substância, vai ser diferente. Então, por exemplo, a água tem um ponto de ebulição diferente da do álcool. E aí, de acordo com isso, eu vou saber quem que está passando aqui. E é exatamente assim que a gente separa o petróleo. O petróleo ela é uma mistura de um grande número de substâncias e elas têm diferentes temperaturas de ebulição, o que aí torna difícil separar cada uma dessas substâncias. Por isso aí a gente é usado essa destilação em frações, né? A partir das faixas de ebulição. A destilação do petróleo ela vai ocorrer nas refinarias, igual, por exemplo, aqui a mais perto que a gente tem em Betim, a Gabriel Passos, refinaria Gabriel Passos da Petrobras. E aí lá, as colunas de fracionamento elas são substituídas por torres de grande dimensão, e essas torres são chamadas de torres de fracionamento. Lá no século XVIII, o querosene, desculpem, era utilizado para iluminação, né? E aí ele é uma fração do petróleo de maior interesse econômico. Só que aí veio o motor, a explosão, né? Que é uma fração mais leve, a gasolina, passou a ser utilizada como combustíveis de automóveis e alguns aviões na indústria bélica também. Outros produtos derivados do petróleo, eles vão se tornar indispensáveis, como a parafina, que é usada em explosivos e pneus, e o asfalto, que é o resíduo do fracionamento. Aí hoje grande parte das matérias-primas industriais vem do petróleo, que colocou as indústrias petroquímicas e petrolíferas entre as mais poderosas do mundo. Então aqui a gente consegue ver
quando eles aquecem o petróleo, à medida do que vai ficando mais quente, o vapor vai subindo e vai encontrando aqui essas partes que a gente viu lá, os obstáculos para fazer com que o, o líquido, né, o vapor que ainda não atingiu aquela temperatura, ele caia de novo e volte a ser líquido. Então, aqui vai de acordo com que esse ponto de ebulição de cada substância. A gente vê que o gás, ele vira vapor aqui a 20 graus Celsius. Os produtos químicos que a gente fala solventes a 70 graus Celsius, combustíveis para veículos 140 graus Celsius, querosene 190, óleo diesel 270, combustíveis para calefação 320, lubrificantes 335 graus e o asfalto, que é o que resta disso tudo, 350 graus, que a gente consegue obter. Qualquer dúvida, pessoal, é só mandar um e-mail para mim ou mandar perguntas pela plataforma, tá bom? Até a próxima!